Bom, começou aqui então. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá, gravação, na gravação aqui. Tá. Alex, então, primeiramente, queria te agradecer aí a disponibilidade de ter aceitado o convite para a gente poder papear, né? Você é um grande amigo aí que a vida me traz também. O pessoal às vezes fala, pô, mas você só tem grande amigo? Eu falo assim, grande amigo não só na altura, né? Mas é uma pessoa que realmente, quando eu convidei o Círculo de Elite ali, eu trouxe as pessoas que realmente fariam diferença na minha vida, né? As pessoas que, dentro dessa informação, poderiam somar para mim, tá? E você é um cara que, acho que você entrou na faculdade em 99, né? Desde então, nós somos amigos e pudemos viver muitas coisas juntos, né? Desde centro acadêmico, eventos, né? Foi muita coisa legal, muita coisa que eu posso dizer que já te disse várias vezes e vou repetir, você me ensinou muito, né? Diante da sua postura, diante do seu conhecimento. Nós viemos do esporte, né? Eu do futebol e você do vôlei. Você também teve ali um momento de sonho, né? Mas eu acho que o que fez grande diferença na nossa vida, tá? Foi o autoconhecimento. Por isso que eu falei para você, falei, Alex, vamos falar de autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, ele traz para a gente escolhas. E eu, Cláudio, acredito, eu quero saber a sua opinião também sobre isso, tá? Que o autoconhecimento também diminui o nosso sofrimento, porque todo mundo acha que a nossa vida é perfeita, mas a nossa vida não é perfeita, né? Mas diminui o sofrimento porque você tem condição de aceitar melhor as coisas, você consegue entender melhor os processos, tá? Então, Alex, para a gente começar esse bate-papo aí, gostaria que você se apresentasse, quem é Alex, tá? O que você faz hoje da vida, tá? E aonde você mora, né? Para as pessoas verem onde que encontra Alex. Cláudio, o agradecimento é todo meu. Você sabe o quanto dessa parceria que a gente vem fazendo, né, em forma de amizade, mas que deve ter outras histórias aí por trás disso tudo, só engrandece os nossos encontros. E eu sou um grande admirador seu também. Para você, eu sou o grandão, tá? O Alex é o grandão. Mas hoje estou aqui nessa forma que me cabe, como um pai de uma linda filha de 12 anos, casado, aqui em Cascavel, de formação, daqueles cursos. A gente pode falar de uma forma bem básica e rápida. Sou graduado em fisioterapia lá, estive junto com o Claudinho, um ano depois com ele ali, concluído. Mas já vim do mundo do esporte também, com essa pegada mais ligada a sentir as coisas da pele. E me apaixonei aí, principalmente pela terapia manual durante um tempo, mas fui movimentado pela minha vida, né, e pelas emoções, e por isso eu acabei indo para essa parte também, né, sendo muito inspirado por você e por outros colegas de profissão que tanto, né, fazem bem isso. E hoje estou aqui em Cascavel, no Paraná, né, tocando um projeto, os cursos presenciais da reprogramação biológica, e nessa trajetória de conhecer, do autoconhecimento, também foi inserindo outras bases dentro da minha vida, mas conjuntamente com a reprogramação hoje trabalho bastante com a hipnose terapêutica, né? Então tudo isso deu, né, para mim algumas maneiras para começar a se conhecer um pouquinho, né? A começar a entender um pouco disso, até onde a gente vai conseguir nessa vida. Eu espero que essa não seja a última. Ok. Alex, você concorda comigo nessa parte aí que, às vezes, o autoconhecimento pode diminuir o nosso sofrimento? Porque muitas pessoas, né, já chegaram para mim e falaram assim, eu acho que eu nunca falo nada para você porque eu acho que você é tipo, como se fosse um cara que resolve todos os problemas. Tem uma palavra para isso, mas eu esqueci, auto alguma coisa, né? Sim. E vou lembrar daqui a pouco, tá? Então, dentro disso, muitas pessoas pensam assim, os caras sabem tudo, eles não têm problema, né? E eu falo assim, cara, problemas todos nós temos. O que a gente sabe é solucionar e a gente sabe receber esses problemas e, de certa forma, aplicar o conhecimento que a gente vive, tá? Então, eu gostaria de saber disso de você também, se lembra, a gente Sim. Aqui, nós estamos no bate-papo aberto, né, Alex? É como se a gente estivesse conversando no WhatsApp e, às vezes, nós vamos falar 5 minutos, a gente fala 2 horas e 5, né? Mas é sempre um prazer, quando a gente está junto, então, nossa senhora. Mas eu falo assim, gostaria de saber abertamente o que você pensa, que a gente nunca conversou sobre isso realmente, né? Sim, sim.
Claro, não só acredito, como faço hoje da minha vida o trabalho para levar isso para as pessoas, né? Então, o fato de você se ver perdido muitas vezes sem possibilidades de ter uma noção do que está acontecendo, da onde você veio, daquilo que está relacionado aos seus problemas, te deixa numa angústia muito grande. E eu gosto de uma frase que eu escutei até da minha esposa, Fabiola, dentro de algum dos cursos dela que ela viu, ela falou assim: se a gente continuar achando que é um monte de célula, uma em cima da outra, né? Ou seja, comida, nós somos formados de comida, com bactérias em volta, né? E com duas pernas andando para lá e para cá, a gente não sabe nada da vida, né? A gente está perdido. Então, esse autoconhecimento vai permitir, sim, que esse gerenciamento, né, da nossa vida, como você, não sei se era essa palavra que você queria colocar, de uma forma um pouco mais leve e com perspectivas diferenciadas, possa acontecer de uma forma muito legal. Agora, se conhecer ou se autoconhecer dói, né? Então, você não pode ficar, mais uma vez, até você aprender um monte de coisa, se apegando só às dores, porque senão você vai querer fugir da mesma forma que você fugia antes. Pois é, a palavra é autossuficiente, né? Muitas pessoas Autossuficiente. pensam que eu sou autossuficiente, que eu faço tudo. Eu falo, eu tenho os meus momentos que eu procuro, né? Outros amigos para me tratar também, eu procuro a opinião dos outros, né? E eu tenho uma coisa que eu não sou muito de falar para as pessoas, né? Mas eu, estudando agora, dentro da formação em consciência sistêmica, eu montei uma aula extra, um conteúdo extra para as pessoas, algo bem simples, a respeito de radiestesia. E aí, Sim. conforme eu fui ali, porque eu aplico radiestesia praticamente o dia inteiro. Só que, eu não sei o quanto você conhece disso, Alex. Você conhece bem radiestesia ou não? Sim, a Fabiola já fez curso disso, minha esposa já fez. A radiestesia, então, é o emissor, o receptor, e o pêndulo, na verdade, ele é um amplificador. Só que Uhum. na minha vida eu venho percebendo que o grande amplificador da minha vida, tá, é o coração, que é aquela história, né? O coração eletromagneticamente é muito mais forte do que o nosso cérebro. E quando eu fui vendo o que mudava as batidas do meu coração e o que realmente, você falou de nossas dores, o que me incomodava, e aí eu uso algumas também dinâmicas, né? Até parecida quando a gente falou sobre a dinâmica do elástico, né? O Sim, que as pessoas, quando você está em tensão, o que você faz? Você afasta? Não, se você passar, você arrebenta, né? sim. Você tem que fazer, muitas vezes, a teoria da constelação é aproximar, agradecer, para depois você sair, né? Então, dentro disso, eu uso isso o tempo inteiro. Só que quem que diz isso para mim? É o meu coração, é o Uhum. meu eu. Esse é o meu auto. O conhecimento é o que a gente tem, né? Essas técnicas, os métodos todos que nós aprendemos, né, Alex? Eu sei que você também é do integrativo e a gente fica misturando o tempo inteiro ali nosso conhecimento. Tem gente que às vezes olha para a gente e fala, cara, como é que vocês conseguem fazer isso? Né? Eu falo, cara, não sei, só que você tem que aplicar aquilo que você tem na sua vida, né? O recurso que você tem. Então, Alex, se tiver uma técnica hoje que realmente te trouxe essa capacidade de interpretar o seu autoconhecimento, antes de nós falarmos de conhecimento, qual seria essa técnica, Alex? Ou quando aconteceu isso na sua vida, né? Cláudio, então, eu não tenho essa resposta para você de uma forma perfeita. Eu acho que todas as que chegaram até a mim me proporcionaram uma situação que agora eu tenho cada vez mais percebido, que não é a técnica, é a conexão. Então, é muito engraçado isso, né? Porque a gente busca respostas prontas, receitas de bolo e tudo aquilo que pode nos auxiliar, e elas vão ser bem-vindas para a gente conseguir criar esse raciocínio. Mas se não houver a conexão humana, não vai funcionar. Então, assim, hoje eu considero mais que essa conexão é tão mais importante com aquilo que você está fazendo, que as técnicas podem até falhar. Pode até não dar certo a técnica, mas se houve a conexão humana, acabou. Já está resolvido. Porque a base de cada um que foi gerenciando e criando e tendo a ideia intuitiva ou não das técnicas que foram apresentadas, elas vieram através disso. Elas vieram através de uma conexão, através de um algo interno que mexeu com as pessoas, e a partir daí elas foram observando, montaram lá um modelo, um catálogo, né, uma técnica, né, uma compreensão disso e foram apresentando para outras pessoas. Então, assim, eu me peguei uma parte da vida, inclusive você foi responsável por essa nhaca da vida, eu falo, cara, como é que esses caras conseguem fazer isso?
Como é que eles conseguem fazer aquilo? E aí eu queria chegar a esse tipo de conexão, mas eu estava olhando para a técnica e não para a conexão. Até o ponto, e aí você tocou num assunto, é muito bacana trazer isso agora. Ontem mesmo eu fiz um atendimento e ao ponto de perceber quando no atendimento aquilo mexia comigo de uma forma tão intensa, mesmo não tendo na minha história uma situação que tivesse esse envolvimento. E aí eu comecei a respeitar isso. Eu comecei a observar isso e a partir daquele momento eu relaxo e falo, cara, está conectando. Eu realmente estou indo aonde essa conexão existe. Agora, se eu tentar ficar só vomitando técnica, protocolo, e eu não sinto isso, parece que realmente não flui, né? Parece que não vai mais além. Então, hoje, lógico, eu tenho que ser extremamente grato à técnica que eu trabalho hoje, a reprogramação biológica, que não é uma técnica específica, ela é uma conjunção de várias vertentes que abre esse olhar de autoconhecimento para isso. Mas eu percebo essa conexão. E ela é tão forte, ela é tão intensa que aquilo que a gente sabe como terapeuta, se deixar, você vai junto. Se deixar, você conecta demais e passa do ponto, né? E aí você vai ter que começar a escutar esse ponto de equilíbrio. Mas, voltando ao assunto que você disse, para mim, isso veio... Você fala em coração, eu falo em sensação, e eu não sei nem descrevê-la de uma forma tão específica, mas quando eu sinto, eu falo, opa, aqui a gente está conseguindo fluir na sessão, né? E eu consigo colocar para o paciente aquilo que talvez ele venha buscar. Show de bola. Você sabe que você me deu vários insights agora, né, Alex? Quando você está falando de técnica, né? E eu também bato muito em cima dessa história que as pessoas querem receita de bolo. E eu vejo que quando você tem uma receita de bolo, as pessoas, na verdade, só fazem o quê? Colocam o ego lá em cima, né? Como se elas tivessem as melhores ferramentas do mundo. E aí é só pegar um livro e ler. Eu costumo dizer isso muito para os alunos da formação em constelação. Eu falo assim, ó, a receita de bolo, você vai pegar livro e vai ler. O que eu vou passar aqui para você é a essência do que eu aprendi, do que eu vi, os bastidores e como eu conecto isso e como você vai conectar isso, aí já é um problema seu. Né? E aí dentro, a gente não precisa citar nomes aqui de técnicas, mas a gente conhece quantas pessoas que foram dentro de técnicas e foram só usando, né, isso daqui também, achando que era ele que estava fazendo, mas na verdade não percebia que era o emissor, o conector e essa relação, que quando a pessoa olha e aquilo faz sentido para ela, Alex, é que as pessoas conseguem realmente resolver isso. Quando as pessoas simplesmente procuram a gente, falam, eu quero resolver isso, ela resolve, vai embora, mas não conectou. Sim. A falha, muitas vezes, não é nossa, né? Que às vezes as pessoas falam, por que eu não melhorei? Eu falo, sou eu, né? Eu faço igual para todo mundo. E eu uso muito essa parte do coração, Alex, por conta daquele estudo do... Greg Braden. Do Braden, isso. Então, ele mostra muito isso. Então, eu falo assim, eu sentia isso, e às vezes eu sentia uma angústia e tal, e quando você fala assim, né? Eu tenho a sensação, mas lembra, a sensação traz o coração para bater, né? E dentro disso, aí você fala, mas isso não tem a ver com a minha história, não tem a ver com a história consciente, né? Porque se a gente for voltar lá para os nossos pentavós, meu Deus do céu, né? Quantas coisas já passamos, né? Então, com certeza, isso ressonou de alguma forma, tá? Sim. E a hora que você falou, ressonou aqui em mim, cara, eu olhei e falei, caramba, né? Isso deve ter alguma coisa também a ver comigo, porque eu senti. Sim. Né? E aí muitas pessoas ficam nisso, e como eu tenho hoje esse autoconhecimento, eu quero me descobrir cada vez mais, eu olho para isso, né? Então vou abrir aqui uma parte do porquê que eu cheguei nesse tema para falar com você. Eu tenho uma grande identificação com você, né? Esporte, faculdade, família, né? Filhos, quanto que a gente já conversou sobre isso. Mas na nossa última conversa, assim, sobre um tentando ajudar o outro, né? Que a gente sempre serve um ao outro, eu vi que você estava tipo de coração aberto, dizendo assim, cara, eu estou aqui para receber, né? E as pessoas não estão dispostas a receber. E você tem o seu conhecimento, mas você estava querendo, tipo, como se fosse de fora também receber aquilo. E, cara, eu admirei demais como você estava aberto para receber e como você recebeu e você atuou nessa parte, tá? Então, eu acho que isso nós só podemos fazer isso quando nós temos o autoconhecimento. Porque se você só tem o conhecimento, você nem precisa perguntar nada para o Cláudio, porque através do conhecimento você já sabia o que você tinha que fazer. Mas através do autoconhecimento é onde você pode olhar e falar se você fazia sentido isso ou não,
e se isso, aquilo, ia tocar realmente a sua percepção ou não. Então, dentro dessa grande mudança que já foi a sua vida, né? Que um cara que saiu de Ilha e foi para Cascavel, e toda a história que eu conheço sua, eu queria que você pudesse expor um pouco isso para as pessoas, né? Dentro desse autoconhecimento, que às vezes a dor é o que leva a gente para a luz, né? Então, esse é o ponto, não é que a dor, a gente gosta de dor, a gente gosta de sofrer, né, Alex? Mas é que quando está fácil, é fácil, só que às vezes, quando gera tensão, as pessoas querem fugir. Só que é aí que o autoconhecimento realmente faz a diferença, porque você tem que ver o quanto que aquilo pode fazer você evoluir. Não, é lógico que se tem uma coisa que eu aprendi com a hipnose, foi não alucinar. Eu não sei o que a pessoa está pensando, então eu pergunto. Então eu não fico só tentando adivinhar ou fazer nessa história. Eu pergunto. Talvez aquilo que ela vai trazer não seja realmente a verdade dela, mas talvez é o que ela precisa naquele momento. Então eu pergunto: o que é que você está precisando? O que é que você está sentindo? O que é que você está querendo? Às vezes a pessoa não vai nem saber falar isso, mas aquilo que ela falar é aquilo que ela está pronta em algum momento para receber. E aí a gente vai andando e dando aquilo que ela precisa, não o que eu quero. Né? Porque se não tiver também essa abertura, igual você falou, né? Eu tenho uma abertura de um lado, mas eu tenho que ter a abertura do outro. Porque se eu tentar ficar só empurrando para você tudo aquilo que eu acho que deve ser o perfeito, eu não estou fazendo aquilo que você precisa. E eu tenho que aprender a escutar, né, para poder fazer isso. Mas se você me permite, cara, essa conexão do nosso bate-papo de hoje me trouxe hoje uma lembrança de um texto que eu tinha utilizado há um tempo atrás, e é um texto bem curtinho, do Amir Klink. Você acha que você lembra do Amir Klink, aquele cara que velejava, né, pelo mundo? E olha só como ele tem uma conexão direta com aquilo que a gente está falando hoje. O homem precisa viajar por sua conta, não por meios de histórias, de imagens, de livros, de TV. Né? Ele precisa viajar por si, com os olhos e pés, para entender o que é seu. Né? Para um dia plantar suas próprias árvores e poder dar-lhes valor. Conhecer o frio, desfrutar o calor e o oposto, vice-versa. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar a arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como ele é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores daquilo que a gente não viu ainda, a gente não agiu ainda, né? Quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então, é uma parte de um livro dele chamado Mar Sem Fim, né? E que fala muito sobre isso. Se a gente não experienciar, se a gente não se permitir sentir, como é que vai chegar a esse autoconhecimento? Então, essa dor, essa busca que você falou, ela né? Essa é uma frase até acho que da Marguerite Yourcenar, que é o nome dela, né? Fala, o nosso verdadeiro local de nascimento é quando a gente faz um momento inteligente sobre nós mesmos, né? E aí a dor facilita isso entrar, né? A gente precisa, né, vamos dizer assim, escorregar, né? Sentir um pouco a dor para permitir fazer isso que você falou, trazer essa sensação, falar, cara, eu estou aberto para receber porque dentro daquilo que eu ainda não experimentei, mas que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo lidar. Então, eu preciso receber, eu preciso experimentar. Você pode me dar isso? Então, o que o Cláudio fala dentro da minha vida, como de qualquer pessoa, existem momentos de dificuldade onde eu não ainda aprendi a fazer de forma diferente. Não quer dizer que eu não possa, né? E olhando para tudo isso que a gente vai recebendo de ensinamentos, tem hora que você vai ter que se abrir, vai ter que, né, abaixar as guardas, né, acabar como o ego lá. Você falou do livro lá, eu já fui correr para dar uma olhada do livro do ego lá, mais um sobre o ego, de abaixar um pouquinho, achando que você vai estar se colocando em uma posição extremamente inferior, ameaçado ou algo nesse sentido, e aproveitar essa experiência de quem está aberto para fornecer para você algo. Assim é com nossos pacientes, clientes, assim é com a gente não pode se colocar, né, numa posição diferente disso, porque senão a gente não é coerente com aquilo que a gente, né, planta e coloca para as pessoas. É interessante você falar de livro, né, Alex? Que eu tenho aprendido tanto com os livros, cara. Até a respeito dessa frase que você falou, né? Rumi coloca também, né?
que a ferida é por onde a luz entra. E não que a gente gosta de sofrer, mas quando aquilo toca em você, é muito interessante. E o esporte me ensinou tantas coisas, cara. E antes de entrar um pouco no esporte, eu vou falar sobre o livro de um grande amigo meu, que ele lançou agora recentemente, né, aquele meu amigo do futsal, o Vinícius, né? E ele coloca uma frase que o pai dele falava para ele quando ele era criança, que a gente não tem tempo na vida para aprender sobre tudo. Então, às vezes, você precisa aprender não vivenciando, mas sim observando, para você ganhar tempo, né? E uma das coisas que eu tenho trabalhado demais na minha vida, e eu bato em cima da cabeça de todo mundo, e tenho batido muito isso também na mídia, é sobre o tempo. Que o tempo precisa de tempo. As pessoas não conseguem entender isso, cara. E aí, voltando lá atrás, no nosso bate-papo sobre esporte, né? Você no vôlei, eu no futebol, mais uma vez. E esse livro trouxe essas memórias para mim, cara, porque eu falo, a gente sabe que não bastava ser bom, não bastava ser bom, tinha um sistema por trás daquilo, e muitas vezes o ego fala mais alto, né? Porque você acha que você é bom e que você merece, mas o tempo talvez não é seu, e a gente quer controlar esse tempo, e a gente é tão jovem, né? E chega nos dias de hoje, eu fico pensando às vezes, cara, que se com a cabeça de hoje eu pudesse jogar futebol, seria tão mais fácil, eu correria tão menos, eu erraria tão menos, mas enfim, né, o corpite já não ajuda mais nos dias de hoje, né? E também nem gosto mais de futebol, não, a competição não é mais para mim, né? Mas eu falo assim, como que o esporte ensinou a gente, cara? E eu lembro, Alex, eu não sei se isso era dentro de você, mas eu lembro que na faculdade, toda vez que eu olhava para você, eu falava assim, cara, o Alex, ele é calmo, né? Você tinha essa fama de calmo, né? O Alex é calmo, nossa, o Alex é paciente. E eu lembro quando a gente organizou lá a Interfísio e eu, que no final me frustrei, né? Porque eu pus uma coisa na minha cabeça e no final não era aquilo, né? Sim. E você falou uma frase para mim, que eu não sei se você lembra exatamente, mas você disse, Cláudio, foi você que criou isso daí, cara. Foi bom demais tudo que a gente aprendeu. E eu acho que naquele momento eu esperava algo porque eu queria ajudar a minha família, né? Era pai do financeiro, que eu passava dificuldade naquele momento, mas eu falo que o aprendizado maior não foi financeiro, foi aquilo que a gente vivenciou, cara. E conforme o tempo vem passando, eu vejo o quanto que aquilo me trouxe conhecimento, quanto que isso hoje gera para mim o autoconhecimento daquilo que nós vivemos e do que nós unimos ali através do conhecimento de 5 amigos, né? Porque nós éramos 5 gestores ali. Foi uma baita de uma aventura, nós trabalhamos com números grandes, né? E no final ficou um aprendizado, porque o valor financeiro foi o de menos, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto você tem aprendido nessa história do tempo. Cláudio, você sabe que, para quem está nos acompanhando aqui, história é sempre legal, né? Eu vivi uma situação de Tom Cruise, cara, de Missão Impossível, com gravador escondido na cueca, cara, na meia, para poder pegar o bandido ali com a história, cara. Então, assim, a experiência realmente desse processo é fantástica, é fantástica. Hoje, cada vez mais, olhando para trás, a gente consegue ver isso. Ali no calor da emoção, realmente não dava para perceber tudo. Hoje, cara, hoje está difícil, né? Hoje está difícil com essa velocidade de informação, com a exigência que todos nós estamos recebendo de bater meta, de ser mais, de chegar, de se apresentar, né? Parece que o campo não vai na velocidade que a gente quer, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas olhando até esse final de semana no curso de biológica que eu estava listando com o pessoal, a gente falando o que é normal e o que não é normal, o que não é, o que faz, o que a gente, como terapeuta, deve fazer com as pessoas, deve salvar ela do que está acontecendo com alguma coisa. Aí eu, né, ali, filosofando junto com o pessoal, eu coloquei a seguinte situação, falei, então, né, o Michael Jackson foi, no que ele fazia, artista, um das estrelas, né, um artista pop mais reconhecido pela dança, do que ele fazia. Mas para ele chegar naquele nível de tudo teve que acontecer no tempo dele, uma série de situações, né, para que ele tivesse aquela força, aquela garra, aquela situação para apresentar aqui. Bem, ele foi da dança, da apresentação, um astro. Mas em outras coisas, pela falta do autoconhecimento, ele foi fracassado. Morreu devendo 400 milhões de dólares. O cara que mais ganhou dinheiro como artista pop no mundo até então.
na época dele, sem conseguir, entre aspas, né, se fundamentar como pai, como parceiro, como filho, e uma série de outras situações. Então, desse tema do tempo, né, o que eu trago para você realmente, a gente vai ter tempo, e esse tempo vai ser diferente para cada fase da nossa vida. Vai ter um tempo onde você vai se conhecer como pessoa, como indivíduo, em uma área, mas talvez na área profissional, talvez na área de desenvolver isso. Vai ter o tempo que você vai se conhecer como indivíduo dentro da família, vai ter o tempo que você vai conhecer e vai se desenvolver em várias outras áreas que você tem. Não dá para jogar tudo no mesmo tempo. É muito difícil você gerenciar tudo isso, até porque as dores vão aparecer em momentos diferentes, né? Então, a gente tem que aprender a dar tempo ao tempo para que a gente desenvolva isso. Mas com esse tempo que a gente está vivendo, né, com esse tempo que nos está disponível, aproveitar dele no momento que você precisa para olhar para algo. Chegou, é o tempo agora de olhar para isso. Por que eu comecei tarde, Cláudio, nessa área de desenvolvimento e ligação da parte emocional? Eu comecei tarde. Não, era o meu tempo. Era o tempo que eu precisava para amadurecer, para estar pronto, para olhar para isso, para conseguir, né, fazer forças para tal. Poderia ser mais rápido? Poderia tanta coisa todo mundo fazer de forma diferente. Então, essa autocobrança que muitas pessoas vão trazer hoje para o tempo tem que trazer para um nível mais calmo, mas, ao mesmo tempo, não ficar jogando ou fazendo passatempos, né, deixando o tempo passar sem você aproveitar aquilo que hoje está disponível. Mas eu percebo, eu até vi uma postagem sua, não sei se foi ontem ou hoje, de muitas pessoas que estavam vindo com ansiedade, depressão, que é realmente o que está acontecendo hoje. As pessoas não estão conseguindo gerenciar isso. E eu me coloco, em alguns momentos, também tendo que parar e prestar atenção nisso, respirar e falar, opa, vamos focar, né? E conseguir dividir esse tempo de uma forma que a gente consiga não se sentir sufocado e aproveitar e desenvolver o que der em cada parte. Vai ter um momento que você vai precisar gerenciar isso mais para um lado, mais para o outro, e aí você vai equilibrando, e assim é a vida, né? Não existe um trajeto definitivo onde você vai seguir. Eu costumo dizer, Alex, entendi bem o que você falou, até tem um professor que ele dizia que nós somos várias personas, né? Você é uma persona como pai, uma persona como terapeuta, uma persona como professor, né? Eu, de certa forma, eu respeito tudo isso, entendo, mas eu criei muitas coisas baseado no meu dia a dia de clínica, né? Porque a gente começa ali tratando dor, e aí você vê que essa dor vem de uma informação do cérebro, que na verdade foi aquela percepção, e essa percepção ela vem do trabalho, ela vem da vida da família, porém está tudo emaranhado. Então, quer dizer, a gente integrou várias técnicas aqui só numa viagem, né? E dentro disso eu comecei a ver que as pessoas adoeciam, e eu era um dos que adoeciam. E dentro dessa autossuficiência, né, até usei essa palavra com você essa semana, eu não me sinto hoje mais um autossuficiente, mas eu me sinto um autolíder. Eu acho que eu tenho que ser o líder da minha vida. Eu tenho condições hoje, com os meus recursos, de fazer aquilo. O Alex com os recursos dele, cada um que está assistindo aqui com os próprios recursos. O que as pessoas muitas vezes querem é ser o Cláudio, ou ser o Alex, ou ser João, Beltrano, enfim, mas sem os mesmos recursos. E aí, uma coisa que me trouxe muita paz, Alex, dentro desse conhecimento, né, e foi quando eu criei o Desenhando a Vida, foi de falar para as pessoas, olha, conheça a sua história, quais são os seus valores, né, suas crenças. Quando eu entendi que eu era visual e que minha comunicação poderia ser potencializada a nível de facilitação e de ensino, quando eu entendi que a minha energia era de terceiro filho, que eu era o neutro, que eu era a comunicação, então tudo que eu fui pegando dos métodos em si, aquilo foi me dando uma paz, cara, porque quando vem um negócio eu falo, opa, o que eu tenho que fazer agora? E eu, apesar de respeitar a sua opinião, que cada momento nós somos uma persona, mas eu falo que eu, Cláudio, tenho que ser para mim sempre o mesmo. Então, eu não consigo sair da minha pele e ir para a pele do outro. Essa empatia eu tenho que ter primeiro comigo, né? Eu tenho que ter essa coisa. Aí, quando eu descobri o meu lugar, a direção que eu precisava, eu olhei e falei, cara, isso faz sentido demais. E eu já tinha criado o ser consciente coerente, eu já trabalhava isso com várias pessoas, mas eu ensinava as pessoas a ser, mas eu muitas vezes não conseguia fazer as pessoas entender que aquilo precisava funcionar, ela precisava fazer. E aí depois eu criei
o Desenhando a Vida, ou seja, eu dei a ferramenta para as pessoas de maneira simplista, e aí depois eu entrei com a mentoria, Alex. E a mentoria sobre propósito de vida é como ser útil. Só que para você ser útil e servir, você tem que agir. E aquele livro que eu te falei, né, sobre o ego, é o que o cara fala, ser é fácil. É fácil eu fingir que eu sou um bom pai, é fácil eu fingir que eu sou um bom terapeuta, porque com conhecimento você é um bom terapeuta, e é fácil eu falar que eu sou um bom amigo. Eu quero ver você fazer tudo isso de verdade, é aplicar, né? E nessa fase de mídia, a gente vê tantos gurus aparecendo sem ter tratado de ninguém, sem ter tido resultados, né, Alex? E a gente que tem aí alguns anos de estrada, a gente vê vários, e isso gera para a gente a auto-performance, né, com L mesmo, né, onde a gente puxa. Sim. E a gente tem ali, voltando no esporte, fazendo apenas um link, a gente acaba querendo ser aquele atleta de alto nível que o cara tem a estratégia dele, a capacidade dele, e automaticamente você tem a sua, mas ele consegue usar e você não consegue, e aí nós estamos falando também de comportamento. Então, sim, dentro disso, quando eu comecei a pegar todas essas ferramentas, Alex, eu comecei a ver o tanto que isso poderia gerar para mim melhores resultados, e não no alto rendimento, mas o meu alto rendimento. E aí foi até quando eu falei para você, eu falei, Alex, a gente podia falar sobre autoliderança, né? Porque eu sou um autolíder e você é um autolíder, mas todos que estão assistindo são autolíderes da vida, autolíderes da vida. Porém, quanto mais recurso ou quanto mais você agir, porque não adianta ter recurso e não usar. Você precisa agir. E quando você me ligou lá naquele período, eu vi que você estava agindo, né? E eu olhei e falei assim, caramba, o Alex está fera, né? O Alex está mexendo nas feridas dele e ele está indo. E aquilo me motivou, inclusive, a olhar para as minhas feridas e falar assim, cara, eu preciso agir. Não adianta eu pegar minhas feridas e colocar debaixo do braço ou debaixo da mesa e falar, não, tá tudo bem. E aí os outros ficarem achando que eu sou autossuficiente, que eu resolvo tudo, que eu sou tal. Eu falo assim, cara, só a Michelle que sabe muito sobre minha vida, né? Que a gente conversa sempre, mas é lógico que aquele dia também me expus para você, tenho várias conversas com várias pessoas, né? Que eu coloco muitas informações, inclusive vários estão nesse grupo, né? Do Círculo de Elite. E foi quando eu comecei a ver, cara, que eu precisava montar um grupo de pensadores e mostrar para a sociedade como a gente faz essa conversa aqui, sabe, Alex? Bate-papo leve, né? A elite, muitas vezes, a gente pensa que é simplesmente o rico, né? Aquele que está lá no topo. E a elite não é isso. A elite pensante mesmo, é quem está lá em cima produzindo resultados. Então, gostaria que você também pudesse falar um pouco sobre essa parte, né, desse auto-líder, desse autoconhecimento, que é o Alex. Você falou no começo, né? E eu vou só relembrar no início da minha fala. Você já estava num ponto onde você conseguia utilizar isso. E se a gente começar a escutar as vozes, eu vou separar só em duas vozes. Né? E a primeira voz que a gente escuta não é a nossa, normalmente. Depois, evoluindo, você vai entender mais a história, mas não é a nossa, porque a gente escuta o quê? Parabéns, você comeu tudo, que lindo, você está lindo, você está bonito, você está tal, você está... Não é eu consigo, não é eu desenvolvo, não, é alguém aprovando para você aquilo que está acontecendo. E não estou dizendo que isso é errado, né? Mas isso faz parte do nosso desenvolvimento, até a gente conseguir se conectar. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, se você permitir. Aí essa situação maior, a gente vai aprender um passo a passo, dependendo do que os outros estão fazendo. A partir do momento que você, e voltando ao tema do autoconhecimento, percebe que a voz mais forte é a voz sua, é a voz interna, a voz que você fala, e aí sim se faz ouvir por você mesmo e por outras pessoas, atendendo às suas necessidades, observando as suas habilidades, enriquecendo isso através daquilo que você faz, talvez como profissão, aí talvez essa potencialidade que você está falando, ela aflora de uma forma significativa. Mas, sei lá, né, Cláudio? Quantas vezes você já veio para conseguir estar aqui hoje desenvolvendo isso de uma forma mais rápida, mais fácil? Em que fase você já conseguiu colocar isso? Está me escutando? Está me escutando? Está travando aqui para mim. Está travando para mais alguém aí, então, pessoal? Coloca aqui no chat para mim se está travando para mais alguém. Deixa eu ver pode aqui. Me dar um feedback aí. Não, voltou, agora normalizou para mim. Voltou? Normalizou para mim. Voltou. Ok, eu vi você travando um pouquinho aí, mas também... Bem, então vamos lá.
estamos aqui na conexão. Então, assim, em que fase você já estava dentro da sua evolução, do seu ser, para conseguir já dar um salto aparentemente um pouco mais rápido, né? Então, o sistema falou que não travou, não. Então, eu aprendi um pouco a respeitar um pouco esse tempo que você falou e perceber isso, mas que realmente é importante. Tanto que eu já ouvi falar, algumas pessoas falarem sobre isso, principalmente na física quântica. Quando eu vou falar com pessoas, às vezes, num primeiro momento, eu falo dizendo para ela como se alguém estivesse incentivando, né? Se alguém estivesse colocando para ela, você consegue, você, Cláudio, consegue, você, Cláudio. Daqui a pouco, quando eu percebo que a pessoa conseguiu captar isso, eu vou falar para ela assim: eu, Cláudio, consigo. Eu, Cláudio, sou capaz. Eu, Cláudio. Porque aí eu mudo essa percepção daquilo que era o natural receber. Voltou a travar? Não, voltou, mas já normalizou já. Eu, Cláudio, estava Estou achando que é a minha internet, tá? Acostumado a receber. Agora, o que eu, Cláudio, posso gerar por mim. E aí, agora eu, Alex, posso fazer isso. Só que até cair a ficha para isso, né? Para cada um vai ter o seu tempo, vai ter a sua maneira para poder fazer isso e sentir, e ser esse auto-líder que você falou, né? E ser essa pessoa que vai começar a perceber e falar: o que aquele cara tem de diferente? Porque, cara, a gente olha na internet, como você falou, né? Tem gente com muito menos do que no nosso ego a gente imagina ser necessário para conseguir fazer, conseguindo muito mais. E o que foi o grande diferente dessa pessoa? Qual foi o grande diferencial? Talvez ela parou de escutar somente as vozes, a primeira voz que era comum de fora, e já começou a escutar aquela voz de dentro e foi lá colocando em prática. Se ele vai estar totalmente certo ou não, se ele vai ter muita base ou não, se vai estar fazendo bem ou não, é outra história. Mas ele está conseguindo, né, desenvolver o seu auto-líder, aquilo que ele precisa para poder fazer isso, né? Então, fica um pouco nessa história. Para conectar, você me permite conectar outra história aqui? Claro, por favor. Né? Claro. Nessa história de autoconhecimento, eu fazendo um raciocínio, né, da minha maneira de pensar nisso, eu poderia fazer uma pergunta assim, Cláudio: qual seria a única forma, a única maneira de provar que você passou por alguma coisa significativa que te travou e que te deu dor? Qual seria a única forma de você fazer isso? Aconteceu alguma coisa com o Cláudio lá atrás, e isso é o que trava você e não permite hoje você ser um auto-líder ou desenvolver alguma coisa significativa para você. Qual seria a única prova que você tem disso? A sua memória. A sua memória. A memória daquilo que você viu, a memória daquilo que você ouviu, a memória daquilo que você sentiu. Não que o evento vai sumir. Você teve lá um acidente de carro, isso aconteceu. Mas a prova que isso marcou ou não você está nessa sequência. Aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você ouviu. Só que aí a gente pensando nesse momento, a gente está pensando só sobre nós, né? Só sobre nós, indivíduos que passamos sobre aquilo. Então, a solução seria, teoricamente, só sobre nós. Se nós conseguimos, né, de alguma forma, ouvir de novo, sentir de novo, né, e ver de novo, a gente pode estar criando uma nova memória e nos liberando para fazer coisas, né, que são boas. E aqui, voltando no tema do autoconhecimento, o auto-líder que está fazendo. Só que a gente sabe que não pode parar por aí. Porque isso que eu estou falando, por exemplo, é PNL. Isso que eu estou falando é hipnose, né, que olha só para o indivíduo, para aquilo que ele viveu e sentiu. Mas aí, se você abre, como você diz, o que viveu a sua família, o que sentiu a sua família, os seus antepassados, né? E aí a gente vai para outros ramos que a gente percebe que essa conexão é muito maior e às vezes você vai ter que dar um saltinho maior ainda para poder entender isso. Mas se a gente pensar mais acima possível, a gente vai falar do todo, que todos nós estamos conectados. E aí nós estamos falando de uma consciência que une tudo isso. Mas em que ponto cada momento você está para conseguir alcançar esse processo? Então, esse autoconhecimento hoje, você sabe muito bem disso, você aplica muito bem isso. Para mim, ele vai ter que passar por essa escada, ele vai ter que passar por essa sensação, né, por essa observação da onde é o meu,
é o nosso, é o todo, e o que eu vou conseguir aproveitar de cada momento para poder chegar a ser esse auto-líder, a perceber essas amarras, essas situações que nos bloqueiam tanto. E por isso que naquele dia, por exemplo, eu me permiti abrir para você, né, uma situação e eu falei, ó, eu estou precisando, né, conhecer mais, abrir mais, enxergar mais, para conseguir, talvez, andar de uma forma melhor e conseguir colocar, né, todo o meu potencial à prova hoje. Interessante, você me fez até dar uma viajada aqui uma hora que você fez. Eu até vou assistir essa live de novo, viu? Porque eu falo assim, você me deu uns insights aqui que fantásticos, né? Mas como eu não estou com papel e caneta aqui, eu acabei não anotando, tá? Lógico, Mas, imagino. com certeza, assistindo depois, eu vou criar outros insights novamente. É interessante isso, Alex, porque eu falo, dentro desse auto-líder, eu percebi que não dependia só de mim também, né? Quando eu entro nessa parte sistêmica, e talvez quando a gente fala por que o outro está conseguindo mais, a gente está dizendo mais o quê? Mais dinheiro, mais seguidores, mais pacientes, mais o quê? Isso é bom ou é ruim? Que é uma teoria também que eu trabalho muito na formação, na base empresarial. O que é bom e ruim? Bom é aquilo que está dentro do seu quadrado, ruim é o que está fora. Certo é o que está certo para você, errado é o que não está errado, está fora para você. Mas o que é certo para você talvez é errado para o outro, o que é errado para o outro pode ser certo para você. Né? E assim a gente pode filosofar aqui várias horas, né? E eu comecei a criar essa coisa da empatia, mas saber o que eu queria realmente. E quanto mais eu fui me descobrindo e testando, e entendendo esse processo e o porquê que acontecia, e eu acolhia isso para mim, e aí eu fazia a escolha. Isso vai ficar nessa minha memória, né? Eu costumo brincar com os pacientes numa analogia de vamos formatar o teu computador, vamos atualizar seu software, né? Vamos trazer você daquilo e vamos trazer você para o agora, tá? Para você poder entender. E várias vezes eu falo para os pacientes, eu falo assim, ó, você já nasceu, você sobreviveu, você cresceu e agora você é um adulto, agora você é um pai, você é uma mãe, né? E aí você vem trazendo a pessoa da melhor forma possível para a identidade, para a existência dela no momento, né? E tem várias ferramentas, como você falou, é PNL, é a parte da hipnose, né? Você sabe que eu trabalho com a micro aí, vai fazer 16 anos já, mas eu sou um grande crítico da micro também, acho uma técnica fantástica de leitura e estímulo, porém eu não acho a linguagem dela tão apropriada para a pessoa poder ter conhecimento, ter esse autoconhecimento. Eu acho que ali eu só jogo uma informação nela, mas, enfim, essa é a minha opinião, né? E aí foi onde eu fui buscar as outras coisas mais, sabe, Alex? Para cada vez mais poder entender o quanto eu poderia oferecer isso, né? E quando você falou, né, sobre a outra pessoa, a percepção dessa outra pessoa, eu falei, cara, é verdade, dá para melhorar ainda mais ainda isso, né? Dentro dessa informação. Então, eu vejo que isso vai fazendo cada vez mais sentido para mim, as trocas, porque é aquela história do observador, né, da física quântica. Cada um observa de um lugar, cada um observa da sua família, cada um observa da sua cultura, né? Mesmo irmãos, né? Cada um observa de um lado, e talvez isso que faça os irmãos também serem diferentes. É lógico que tem um monte de coisa que faz a diferença, né, Alex? Mas dentro desse propósito, né, eu olho e falo assim, essa é a minha missão. Essa autoliderança que eu digo é do que eu posso proporcionar realmente, que vai me deixar leve dentro das minhas escolhas. E o que as pessoas muitas vezes querem pesar, usar uma balança para fazer isso, é usar o dinheiro. E o dinheiro, será que ele é bom ou é mau? É lógico que todo mundo gosta de dinheiro, né? Mas a grande pergunta que eu faço, e eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, tá? Entendedores entenderão, gente, eu não vou me expor mais do que isso. Eu falo assim, dinheiro é muito bom, mas dinheiro também pode ser um peso na vida de algumas pessoas. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava daquele valor suficiente para viver, e o porquê que eu precisava de mais, porque hoje, quando eu trabalho em busca de mais, não é só pagar conta. Eu quero poder ter liberdade geográfica, é poder estar em vários lugares, vivenciando várias coisas e conhecendo várias coisas, tá? Eu falo que viajar o mundo, para mim, foi onde me trouxe muitos conhecimentos, né? Onde eu pude respeitar mais o errado, que eu achava que era errado, e hoje eu entendo que é certo. Onde eu falava que francês era mal educado, onde eu falava que alemão era muito grosso, e hoje eu vejo e falo assim, cara, esses caras são muito bons. Os caras são muito bons, os caras não têm meio termo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta para um professor francês, ele olhou para mim e falou assim, você já leu o livro tal? Aí eu virei para ele e falei, não. Ele fez assim, ó, querendo me dizer, meu amigo, não dá nem para começar a te explicar.
Aí eu olho e falo assim, ele não foi mal educado naquele momento ele dizia assim para mim, é o tempo, vai e deixa ele atuar na sua vida. Tá? Então, quando eu coloco essa coisa do autoconhecimento, eu coloco muito o momento que a gente está e o quanto que isso serve para você colocar e não ficar se fazendo de vítima, né? Porque o autoconhecimento, Alex, uma coisa que ele tirou de mim é o vitimismo, cara. Tipo, de assumir a minha parte, o meu peso. Como é isso para ti? Vítima não tem poder de cura, né, Cláudio? Vítima só atrai a quem vai fazer ela continuar como vítima. Né? Não E tem fica com disso. a anteninha ligada, né? E a anteninha só atrai problemas, né? Então, muitas vezes eu tenho muito essa conversa com a minha esposa, né, com a minha, eu falo assim, se está acontecendo alguma coisa, vamos virar nossa antena para outro lugar. Vamos virar, assume a tua parte, vamos assumir, vamos virar nossa antena para outro lugar, porque nós estamos atraindo isso. E conforme nós estamos virando e tentando afinar, né, essa antena, nós começamos a atrair tantas coisas boas, coisas mais leves, né? Não que a gente só atrai também, mas tipo, a gente vive em paz, cara. A gente vive em paz porque você sabe que você está fazendo aquilo que é melhor, não só para você, mas eu costumo dizer, eu aprendi isso em Psyche, né? Tem que ser bom para mim, para o mundo e para o universo. Então não adianta eu querer toda a riqueza do mundo também e viver minhas glórias se eu vou deixar algumas maldições pela frente. O que você pensa disso? Ô, Cláudio, nosso cérebro é um bebê, né? Você sabe disso. Então, estamos aí há 70 mil anos experimentando um modelo mais ou menos parecido com o que a gente tenta fazer hoje. A gente tem que respeitar também esse tempo de evolução e de conexão, ainda que possa, né, ter outras conexões, né, tem tanta coisa para pensar em cima disso, mas é legal quando você entende isso e faz parte novamente desse autoconhecimento, é você olhar para essa história da evolução, né? A história da evolução nossa dentro daqui do processo e em que momento você está lembrando que você é um animal, que você vai sentir, se permitiu sentir aquilo, beleza, mas você tem potencialidades que são, né, que já se mostraram, que estão disponíveis para você fazer de uma forma diferente hoje. Você deve conhecer com certeza o Robert Sapolsky lá, aquele neurobiólogo, né? Aquele autor do livro Por que as zebras não têm úlceras? Ah, sim, tá ali. Né? Isso, e ele fala, eu adoro uma das apresentações que ele fala, sobre a maravilhosa evolução do homem na Terra. Que ele dá um exemplo muito clássico, né? De um cara que saca uma arma e atira alguém que estava vindo com um celular, né? E ele fala o que fez essa pessoa atirar em outra com o celular. E aí ele começa uma linha do tempo desde aquele momento que pode ser, por exemplo, hormonalmente estimulado pelo que ele passou em alguns dias atrás, que fez sua testosterona subir, e quem está com testosterona alta pode enxergar no outro muito mais agressividade para com ele mesmo do que o que está sendo representado, né? Aí ele vai um pouco para trás, essa pessoa pode ter passado por uma série de traumas na sua infância, né? E pode ter feito ela ficar mais reativa, ele vai mais para trás, a sua família pode ter passado por situação, ele vai mais para trás até chegar num primata. E ele dá um exemplo muito forte e interessante, né, do mundo animal, como, por exemplo, uma depressão acontece no mundo animal, quando um primata está tentando com o outro, né, ocupar o espaço de território, e ele começa a sangrar. Ele começa a sangrar e percebe naturalmente a sua energia caindo, porque se ele continuar, ele morre. E aí ele se afasta dessa briga, só que ele vai para o bando e bate nos filhotes e nas fêmeas e nos mais fracos. Ele começa a ser violento com isso, lá. Porque se ele não tentar se equilibrar de alguma forma com isso tudo, né, ele nunca mais vai conseguir voltar a tentar conquistar um posto que para ele possa ser interessante biologicamente na sobrevivência. Né? Só que quando ele exacerba isso, ele começa a bater muito nos filhotes, nas mulheres, né? Os próprios macacos do bando vão lá e fazem o quê? Destroem ele, arranca a cabeça, braço e mata ele. Qual é a diferença de nós na sociedade hoje? Né? Quando começa a perder emprego, quando começa a ter escassez, uma série de coisas, você vai ver a violência aumentando contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, contra os mais fracos, né? Porque aqueles que sofreram, que são tidos como os alfas da história aí, né, estão no desespero tentando sobreviver a uma tentativa de manter essa força lá em cima. E a gente vai lá e critica só, né? E só julga, e só olha para aquilo, né, como se aquilo não é um ser humano, não, é um ser humano na sua essência, que não está conseguindo utilizar talvez toda a sua potencialidade naquele momento que ele está
a muito mais ameaçado. Então, vou até pegar o livro agora, porque o pessoal que gosta de leitura aí, a gente incentiva, né? Então, o livro que o Alex acabou de falar para todo mundo aí, tá, pessoal? Sim. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá dando para ler aí, Alex? Tá na mão? Sim, Tá certo? então, tá perfeito. Tanto que fala, Então, né, pessoal, que uma zebra um consegue livrinho, lidar melhor com as emoções do que a gente, né? é um livrinho que vai custar um pouco de tempo. Eu ganhei esse livro de um grande amigo meu. Eu acabei nem comprando esse livro, eu ganhei. Ele está aí na live, inclusive, assistindo. Então, Alex, eu falo assim, né? Quanto mais conhecimento, você vê, nós chegamos num livro que a gente teve que ler. E aí, entra no Claudio, só para exemplo... finalizar o raciocínio dele, Ah, tá, perdão. rapidinho, mas aí ele fecha a palestra, né, uma das palestras que ele dá, falando assim, então quer dizer que quem não olha, né, para a sua história está fadado a repeti-la, né, com os erros? Aí ele fala que não é bem assim. Quem não olha a maravilhosa história da evolução humana e como a gente vem melhorando durante esses tempos é que pode não aproveitar aquilo que a biologia pode trazer de benefícios hoje. Antigamente, o exército, vamos dizer assim, dinamarquês, eram os vikings, que eram os povos mais violentos do mundo, e hoje estão lá não sei quantos anos sem participar de uma guerra, de uma discussão lá, jogando futebol pelado na neve, né? Então, que a gente tem que olhar para que a gente está melhorando, sim, né? A gente está galgando esses passos, está ficando melhor, por mais que em algum momento a sensação não seja essa, mas, né, vai ter um tempinho aí para a gente chegar onde pode chegar. Sim, fantástico, Alex, você ter trazido essa história e esse livro, porque lembra, aqui fica meu professor francês, né? Tipo, entra naquela história, você não leu? Não, então tá aí, oportunidade de leitura, né? Você tem que se dedicar, com certeza, tem que gostar um pouco de ler ou ter tempo, né? Porque um livro desse você não lê em uma semana, talvez você vai levar 1 ano, 2 anos, tá? E isso, na verdade, é um grande prazer que eu tenho tido na minha vida, né? A leitura, para mim, tem sido algo fantástico. E tem trazido tudo isso, e eu vejo que quanto mais curso eu faço, mais tudo está entrelaçado, né, Alex? Dessa história mesmo que você contou, eu lembrei de tudo, eu falei assim, cara, aqui você falou de constelação, né? Você falou dos emaranhados, Sim. você falou de campos morfogenéticos, tanta coisa, aí a gente entra em neurociência, e aí a gente entra na nova medicina germânica, e aí as pessoas às vezes acham que nós somos adivinhos. Eu falo assim, não existe o adivinho, né? Existe aquele que conhece e reconhece a própria história. E esse reconhecer, para mim, é onde eu volto lá no início da nossa live, quando eu falei do coração. Porque quando ele dispara, ele tá mostrando que tem algo que foi reconhecido pelo seu inconsciente. E aí, dentro desse reconhecer, nós temos uma dificuldade de trazer isso realmente para o nosso consciente. E aí é que eu falo que eu uso o coração como o pêndulo no amplificador, entendeu, Alex? Dentro dessa coisa. Cara, por que que isso está ressonando em mim? Por que que isso deu uma sintonia? E o que que eu vou fazer agora? E aí, dentro desse processo, eu começo a buscar, né? Lógico que eu cito muito isso para os alunos também, para o paciente, eu falo, você vai ter que ser criativo, mas isso para o hipnólogo não é difícil, né, Alex? A gente fala, olha, imagina então um elefante rosa. Se a pessoa fala, você conseguiu imaginar a pessoa assim, você fala assim, então tá bom, a imaginação, você já jogou a informação para o hemisfério que precisa, a pessoa já vai entrar com você dentro desse processo, né? Então, é isso, Alex, que eu chamo de autoliderança. É o autoconhecimento, cara, saber o quanto que o seu conhecimento pode te levar até um processo, mas dentro do seu processo, para a gente sair um pouco desse comparativo, muitas vezes sair do sofrimento e achar que a gente pode resolver o problema de todo mundo também. Foi uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos 5 anos, que eu tinha que estar no meu lugar e que eu não podia salvar todo mundo, né? Tem até aquela analogia, acabei de postar no Instagram antes da live, né, a respeito do macaco com o peixe na mão, o macaco tentando salvar o peixe, achando que o peixe estava morrendo afogado. Então, dentro disso, fica aí a analogia, fica aí uma metáfora para a gente entender na vida. Tá? Alex, nosso tempo vai acabando, né? Faltam ainda 4 minutos aqui para a gente poder fechar em 1 hora. Eu não gosto de passar muito disso, né? Mas você vê um papo, gente, que passa assim. Eu e o Alex, quando nós vamos conversando, parece que normalmente no final do dia eu estou chegando, eu saio da clínica com fone de ouvido, chego em casa, e a hora que eu vejo, eu já estou lá embaixo no estacionamento um tempão, né? E aí o Alex, eu preciso ir, eu também falo, preciso subir também, enfim. Alex, mais uma vez, cara, gratidão mesmo, tá? Sempre um grande prazer falar com você.
E cada vez que a gente fala no telefone, ou mesmo aqui numa live, eu vejo o quanto que faz falta a gente poder vivenciar mesmo aquele tempo de escola, né, de faculdade, que a gente podia sentar e bater altos papos, né? E aquele era o nosso papo daquela época, aquele era o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. Mas como vai ficando mais gostoso quando a gente pode mexer também nas nossas feridas e fazer isso criar, na verdade, uma cicatriz forte que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir e coloca à prova, inclusive, a nossa amizade, né, cara? Para ver o quanto realmente isso continua no nosso emaranhado, o quanto que a gente continua se apoiando. Pessoal, o Alex sempre foi um grande exemplo dentro da faculdade, não só pelo Cláudio, mas por todos aqueles que passaram na faculdade na época. O Alex, ele sempre foi um cara muito centrado, muito correto, né? Então, ele sempre foi uma referência. Alex, continua da mesma forma para mim, tá? Nada mudou, né? Então, como diz a música, só o tempo, mas nada mudou. Obrigado de coração, tá? Obrigado para suas pequenas aí, seus amores. Eu falo pequenas, gente, porque ele é grandão, então perto da esposa da filha, elas são pequenas. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, cara. E agora eu queria que você deixasse aí o seu recado. Fica o tempo para você se despedir e falar o que você tem para falar para as pessoas. Vou dar aqui vou falar uma coisa que vai sair ainda das publicações essa semana. Para quem não me segue, está lá Alex Lima Terapias, né? É o perfil oficial meu aqui no Insta, mas também o Reprogramação Biológica Cascavel, né? Mas vai sair uma coisa que você vai gostar, ó, mais um insight. Não tem, e você sabe disso porque a sua esposa trabalha com isso. E está fresquinho, ó, isso saiu agora há pouco tempo. Não tem, Claudinho, o cashback, né? Tem os aplicativos aí que te dão um retorno de pontos ou dinheiro. Não tem o investback, que a XP tem feito, né? Em vez de você ganhar pontos, você vai investir dinheiro. Que tal a gente começar a fazer o emotion back, né? E começar a entender com esse autoconhecimento como as emoções que gerenciam todas as suas ações inteligentes podem ajudar pra caramba nisso. Então, esse emotion back só vai vir se você investir em autoconhecimento, né? E isso reflete uma série de vertentes, situações que a gente estava falando, né? Então, isso foi uma ideia que, junto com a Fabíola, que está estudando aqui um curso de milhas, sabe? E fazendo isso, eu falei, opa, olha que legal, né? A gente tem que aproveitar aquilo que a onda está trazendo para a gente. Mas gratidão aí pela presença, pelo convite, novamente, para participar da sua vida, agora podendo contribuir, né, com o que eu estou desenvolvendo de trabalho. E para quem, né, quer conhecer um pouquinho mais, entra aí nesses perfis que eu falei. Nós temos um site www.rbcascavel.com.br, que é uma formação oficial que tem presencial aqui em Cascavel, uma formação de 8 meses, 8 módulos, né? Tem todo esse passo a passo que o Cláudio fala em partes aí, também vai estar disponível para que a pessoa conheça um pouco do corpo, um pouco da família, um pouco das possibilidades do mundo como um todo, né? E isso vai agregar a pessoa como profissional, mas com certeza como ser humano, e aí de forma coerente você vai conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, um grande abraço aí para a família também. Estou com saudade dos baixinhos aí, da Mi, né? Fala que eu estou aplaudindo aqui de pé os movimentos que ela está fazendo, né? E quando der, a gente vai estar junto fazendo mais movimentos aí para que o todo perceba, né, o quanto que a gente tem de vontade, de energia para fazer tudo ser melhor da maneira que dá, no momento que dá, da forma que der. Com certeza. Muito obrigado, viu, Alex? Só que você é um investidor da XP e eu sou da BTG, então eu vou inventar meu produto, tá? Um copia o outro, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, tá, agora é. Fantástico, cara. Parabéns. Que ideia fantástica que vocês tiveram, cara. Vamos fazer aí para conseguir, né, tirar, né, proveito dessas intuições que todos nós temos. Se a gente está conectado, a gente pode fazer o uso de tudo isso. Não, incrível. Eu tirei o chapéu, hein? Pô, é incrível mesmo. Que grande ideia, cara. Parabéns para vocês. Alex, então, obrigado, pessoal. Muito obrigado, tá? Pessoal do Círculo de Elite, vou subir aí o link amanhã para vocês, para quem não assistiu também poder assistir, né? E quem quiser enviar também para alguém,
que essa conversa sirva. Fique à vontade, é só copiar o link e mandar para a pessoa. Beleza? Alex, vou encerrando aqui, então. Muitíssimo obrigado.